do técnico do Vasco da Gama. Boa tarde, Roberta. Quais são Boa tarde, Wagner. Quais são as últimas notícias aí sobre o nosso querido Ricardo Gomes? Wagner, o técnico Ricardo Gomes segue internado em estado grave em um hospital particular que fica perto do Engenhão. Ele está sedado, respirando com a ajuda de aparelhos. Aqui ao meu lado, o médico do Vasco, o doutor Alexandre Campelo. Doutor, já dá para saber se ele vai ficar com alguma sequela? Não, é muito cedo para se falar em sequelas. Hoje o Ricardo tem o seu estado regular, permanece com a pressão arterial mantida, respirando com a ajuda de aparelhos e sedado, o que favorece, né, o cérebro na medida em que você diminui a atividade cerebral. E isso deve acontecer nas próximas 72 horas, quando a partir de então deverá ser retirada essa sedação e a partir daí então nós poderemos avaliar o estado motor e cerebral do Ricardo. Qual o procedimento que foi feito durante a cirurgia? Bem, a equipe do Dr. José Guasti brilhantemente submeteu o Ricardo a um tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico esse que visa drenar esse hematoma que está dentro do crânio. Foi retirado cerca de 80 ml de sangue e hoje foi feita uma tomografia que mostrou regressão e eficiência da cirurgia, né? Regressão do hematoma com eficiência da cirurgia. Como disse, nas próximas 72 horas ele tem que ser monitorado, tem que ser mantido sob sedação e a partir daí então é que se terá um prognóstico do Ricardo. Wagner, tem alguma pergunta? Tenho, meu amor. Campelo, me diga um negócio, querido. Risco de morte existe? Olha, o risco, ele sempre existe, né? É óbvio que no primeiro momento esse risco era muito maior. A partir do momento em que você intervém rapidamente, que foi o que aconteceu, isso ajuda muito. O Ricardo teve o problema e cerca de 2 horas depois do início do seu quadro clínico ele já estava no centro cirúrgico, sendo preparado para drenagem. E essa drenagem, como eu disse, foi feita de forma efetiva. Então isso minimiza muito o prejuízo, minimiza muito a lesão provocada por esse hematoma e com isso diminui também esses riscos. Agora é hora de todos os torcedores do Brasil inteiro orarem, rezarem, fazerem corrente positiva, estarem mentalmente e emocionalmente, e mentalmente e espiritualmente ligados ao pedido de melhoras do Ricardo Gomes, que é um grande profissional, um grande caráter, e nós temos certeza que Deus vai interferir aí, vai usar os médicos para que o Ricardo volte a comandar o Vasco da Gama e volte para o convívio de todos nós. Viu? A nossa solidariedade total ao Vasco da Gama, solidariedade total ao Ricardo Gomes, aos familiares, aos jogadores do Vasco, para que o Ricardo se recupere o mais rápido possível. Viu, Campelo? Deus te proteja. Um abraço, irmão. Um grande abraço. Ô, Roberto. Obrigada, Campelo. Roberto, Oi, Wagner. Aí fora isso, alguém da família a operação foi um sucesso. Graças a Deus, o hematoma já regrediu. Então daqui para frente é entregar para Deus e pedir a Deus que o Ricardo se recupere, né? É verdade, Wagner. E aqui, por volta das 10 horas da manhã, os filhos do técnico Ricardo Gomes chegaram aqui no hospital muito emocionados. O meia Felipe do Vasco também passou por aqui. Ele passou aqui bem cedo antes de ir para o treino. Agora há pouco, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, deixou o hospital e foi para o Vasco conversar com a diretoria para tentar adiar o jogo da próxima quarta-feira contra o Ceará, que está marcado para acontecer em São Januário. Wagner. Ok, Roberta, qualquer novidade, a prioridade é sempre do link. Obrigado, querida.